Olá, boa tarde pessoal, sou eu, a Priscila, e estou aqui com um convidado muito especial, o Ronald, para nós falarmos sobre um tema extremamente relevante, que é a parte de desenvolvimento humano. Nós fizemos uma primeira live falando sobre inteligência emocional e hoje eu trouxe o grande mestre Ronald, que vai poder nos abordar também sobre essa parte de desenvolvimento humano, nos contar sobre conceitos e a importância desse tema dentro de empresas de contabilidade. Ronald, que prazer e que honra ter Querida, você obrigado. comigo. Estamos aqui em Capão da Canoa, nesse dia maravilhoso. Portal Energético 7/7. Não poderia ter um dia melhor para fazer essa live. Obrigado pelo convite, Pri. É um prazer estar com o teu público aí no Instagram e no YouTube. E é isso, vamos falar, bater um papo aí sobre desenvolvimento humano, liderança, dar indicação de livros, enfim, tem muito assunto para a gente conversar. Maravilha. Então, pessoal, a primeira coisa que nós precisamos explorar do Ronald é sobre conhecimento, autoconhecimento. Perfeito. Ronald, nos fala o que é o autoconhecimento, o que é o heteroconhecimento e o quanto importante é para nós como profissionais, para nós como pessoas, trabalharmos isso. Então, pessoal, olha só, a Priscila sabe que eu sou um defensor ferrenho do auto e do heteroconhecimento. Por quê? Porque simplesmente esses dois conceitos, eles são a base das relações humanas, né? Então, o autoconhecimento é eu, como o próprio nome diz, eu me conhecer. Tá? E o hétero é eu conhecer as outras pessoas. Mas olha o detalhe importante desses dois conceitos. Todas as obras que eu li até hoje, dos mais diversos autores, Pri, eles só falam do autoconhecimento. Eles não falam do heteroconhecimento. Ao ponto, pessoal, de eu estar pensando em escrever um livro só sobre heteroconhecimento. Estou dando esse spoiler aqui na tua live, tá? De tanto que a gente não vê. Tem uma frase, Pri, que eu quero trazer para os teus ouvintes, aí, o teu público, que para mim é uma frase que ela contextualiza muito bem a questão do auto e do heteroconhecimento e que tu sabe que eu sempre falo nos meus cursos, que é a frase do Sun Tzu, do livro A Arte da Guerra. O livro A Arte da Guerra é um dos livros que está sempre entre os best-sellers aí da Veja, da Amazon, etc. A frase diz o seguinte: se você se conhece e conhece o seu inimigo, você não temerá o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas você não conhece o seu inimigo, para cada vitória você vai ter uma derrota. Agora, se você não se conhece e não conhece o seu inimigo, você perderá todas as batalhas. O que a gente quer dizer com isso? Quando eu falo essa frase em sala de aula, ou quando eu escrevo algum artigo, eu pergunto para as pessoas: quem é o seu maior inimigo? Né? Aí vem a parte de reflexão. Invariavelmente a resposta vem: olha, normalmente o meu maior inimigo sou eu mesmo. Né? Então aí entra a importância do autoconhecimento. De eu me conhecer, quer dizer, não adianta eu querer me relacionar muito bem com as pessoas, ter uma excelente, se eu, em primeiro lugar, não me conhecer. Bom, aí eu faço a segunda pergunta. Ok, você está certo, em primeiro lugar é eu me conhecer, né, para eu não ser o meu próprio inimigo. Qual é a segunda pergunta? E depois, quem são os teus outros inimigos? Né? Aí as pessoas, normalmente, quando eu faço essa pergunta, elas param para refletir. E aí, daqui a pouco, vem a resposta dizendo: os meus inimigos são as pessoas que convivem comigo, se eu não as conhecer. Né? Então, aí a gente faz a relação. Olha, se eu me conheço e conheço o meu inimigo, eu não temerei o resultado de 100 batalhas. Se eu me conheço e não conheço o meu inimigo, que são as pessoas que me rodeiam, para cada vitória eu vou ter uma derrota. Pô, Ronald, mas então você está me dizendo que a minha esposa é minha inimiga, meu esposo é meu inimigo, meu filho, meu chefe, é isso que eu estou dizendo. Se você não conhecê-los. Agora, a partir do momento que você se conhece e conhece os outros, você tem tudo para ter relações mais longevas, relações mais duráveis e relações mais produtivas.
além de estáveis, né? E o que acontece? No momento que nós nos conhecemos, nós conseguimos desenvolver soft skills, que é conhecer a questão da resiliência, empatia pelo próximo, seja no relacionamento ou não. Escutativa. E fora que o autoconhecimento nos traz também uma percepção de propósito. No momento que nós temos o nosso propósito e os nossos valores alinhados, o nosso caminho se torna mais leve, as coisas se tornam mais resilientes e o líder que trabalha com pessoas, não se conhecer e não conhecer o próximo, ele vai enfrentar dificuldades dentro do ambiente corporativo, porque a questão da escutativa, ele vai ter dificuldade de lidar com as dores que ele mesmo tem dentro dele, porque ele não consegue muitas vezes transcender. Pode me ajudar a complementar essa questão das soft skills, Ronald? O que acontece, pessoal? A soft skills, eu brinco dizendo que ela foi, digamos assim, redescoberta a partir agora da pandemia, né? Na pandemia, no pós-pandemia, as soft skills foram redescobertas. Por que eu digo redescobertas? Porque eu ensino soft skills há 30 anos. Então, a soft skills, ela pode parecer um assunto novo, mas é um assunto muito antigo, né? Principalmente quando a gente associa soft skills a líderes. Porque outra coisa, né, Pri, que tu me deixou o gancho, que se fala muito no pós-pandemia, na liderança humanizada. Exato. Poxa, eu fui líder de grandes empresas, pessoal, né? Para quem não conhece o Ronald, aí eu trabalhei 27 anos na indústria, fui formatado na indústria, trabalhei na General Motors 5 anos, trabalhei na Dell Computadores 8 anos, e eu praticava a liderança humanizada já quando eu comecei na década de 80. E para praticar a liderança humanizada, eu usava soft skills. Então eu tinha que ouvir, eu tinha que ser resiliente, porque dentro das empresas a gente sabe, né, Pri, que muitas vezes tem o manda quem pode ou obedece quem tem juízo. Sim. Né? Então muitas vezes a gente tem que ser resiliente, tem que aceitar aquilo que vem da alta direção para nós. Enfim, tudo que se fala, a parte de comunicação sempre foi importante. Hoje se fala na comunicação como uma soft skills, parece que redescobriram a comunicação. Exato. E uma coisa que é bem interessante que tu falou sobre essa comunicação, e muitas vezes o líder, ele também tem aquela questão ainda, mesmo depois de tantos anos, de deixar os problemas para fora, né? Então, é muito comum eu ainda chegar dentro de empresas e o líder focar que os problemas estão da porta para fora, os pessoais, e aquele profissional tem que chegar a render, produzir. Só que nós somos um ser integral. Eu não posso deixar de ser a pessoa que eu sou no meu ambiente familiar. Lógico, eu não posso, de repente, trazer todos os problemas para dentro do ambiente corporativo, porém, o olhar do líder nessa liderança humanizada é entender que é só um ser humano que está dentro daquela organização. E se ele não tiver essa escutativa, essa empatia por esse profissional, é muito provável que ocorra rotatividade dentro dessa organização. Perfeito. Concorda comigo? Amor, demais. É muito legal porque o nosso papo acaba deixando ganchos interessantes para eu discorrer, né? Sim. Olha só, pessoal, a Priscila é da área técnica, a Priscila é uma líder da área contábil, né? Sim. Então, como é importante ouvir uma pessoa da área técnica falando com tanta propriedade sobre questões de desenvolvimento humano. Né? Agora, olha o que ela acabou de dizer, que o líder ele precisa ter essa visão individualizada sobre as pessoas para poder gerir bem o seu grupo. Quando me perguntam, Pri, Ronald, se tu tivesse que citar uma característica tua que foi fundamental nos teus 27 anos, que tu liderou pessoas, qual foi? Eu sempre digo que foi me dedicar integralmente para os meus liderados. Né? Mas quando eu digo integralmente, pessoal, isso não é uma fala da boca para fora. Dá para sentir a emoção. Tá? Você realmente tem que entender, e eu dizia isso para os meus liderados quando eu chegava na empresa ou quando eu mudava de setor, a primeira coisa que eu dizia para eles é o seguinte: pessoal,
a nossa relação é uma via de mão dupla. Ou seja, eu vou ser visto como um excelente líder se vocês me entregarem os resultados. E eu vou ajudar vocês integralmente o quanto mais vocês se dedicarem para entregar esses resultados. E quando tu fala isso, e quem me acompanha, que trabalhou comigo e pôde me conhecer como profissional e como mentora de certa forma, porque eu considero que o líder ele é um mentor também, muitas vezes não usa todas as ferramentas da mentoria, mas ele é um mentor. Quem é líder, ele precisa querer desenvolver pessoas. E esse querer desenvolver pessoas é muito mais do que um papel que ele está cumprindo. É a vontade de desenvolver esse profissional e fazer com que ele cresça naquele propósito dele. Quando eu contratava pessoas, Ronald, eu nunca tinha... Eu sempre também quero fazer um resgate. Na minha empresa, era uma empresa de pequeno porte. Então, quando eu fui fazendo contratações, normalmente as pessoas que vêm da área contábil buscam trabalhar em empresas Big Four, né? Querem trabalhar em empresas bem estruturadas. Mas eu sempre vi, desde muito cedo, grandes oportunidades em empresas pequenas, porque elas não têm os processos organizados, não têm, muitas vezes, ainda todos os planos bem definidos. Então, eu sempre vi oportunidade dentro de empresas pequenas. E quando eu tive a minha, imagina, daí que sim que eu enxergava um crescimento muito grande em relação à questão de estratégias profissionais nessa organização. Mas onde que eu quero chegar com isso? Esses profissionais que eu contratava, eu procurava, na época, sempre entender quem era aquele perfil e onde ele ia produzir melhor. E enquadrar ele. Hoje eu entendo, depois de todos os cursos que eu fiz junto ao IHD, entre outros que eu fui me aperfeiçoando como analista comportamental, que na realidade eu já tinha uma percepção daquele profissional e do mapa da compatibilidade profissional dele. Então eu entendi a necessidade, enxergava ele como ser humano e entendia onde que ele ia render melhor dentro da minha empresa. E isso também acaba muitas vezes agregando ao negócio se o profissional que está contratando, a empresa que está contratando, esse escritório contábil, se ele não ficar limitado. Vou contratar um auxiliar, ele é auxiliar e é para isso que ele serve, se ele não render, eu mando ele embora. Eu sempre procurei não pensar nesse formato. Como a minha empresa era pequena e, lógico, ao mesmo tempo, eu considero uma das maiores empresas que nós tivemos, ainda considero uma das maiores revendas da SCI aqui no Rio Grande do Sul, no país, né? Que é no Rio Grande do Sul que eu atuava. Então, eu percebo o seguinte, que esses profissionais, quando eu tinha esse olhar, eu fazia com que eles se desenvolvessem como profissionais, eles passavam a ter excelentes oportunidades de crescimento dentro da minha empresa e também fora da minha empresa. Então, Ronald, hoje eu entendo que a questão do desenvolvimento de um profissional vai muito mais da questão do líder, de não criar crenças limitantes nele, de gostar do que faz, que o gostar do que faz é gostar de desenvolver profissionais, gostar de desenvolver pessoas. Tem que gostar de gente. Tu me deu, assim, dois insights, né? Um primeiro é o conceito de alta performance. Sim. Eu sempre digo, pessoal, que o conceito, esse conceito me acompanha desde muito jovem. Alta performance, o que é? São as pessoas certas nos lugares certos. Sim. Né? A Priscila falou em perfil comportamental. Nós somos analistas de perfil comportamental, então a gente conversa 5 minutos com uma pessoa, a gente já sabe identificar o perfil dela. Aí eu pergunto para você colocaria uma pessoa criativa como caixa de um banco, por exemplo? Você não pode colocar uma pessoa criativa como caixa de um banco, porque simplesmente você está colocando uma pessoa certa no lugar errado. Não tem como ser assim. E o segundo insight que tu me deu, Priscila, é assim, ó, os líderes hoje, muitos deles, tá? Eu não vou generalizar, eu costumo dizer que toda generalização é burra, tá? Mas muitos deles, eles querem ser líderes para estarem no poder. Eles querem ser líderes para ter um cargo mais elevado, para ganhar um salário mais elevado. E você falou uma coisa muito importante. O líder, antes de qualquer coisa, ele tem que ver a liderança como um propósito de vida.
E esse propósito de vida tem que estar atrelado necessariamente a fazer os seus colaboradores crescerem. Aí sim, aí nós estamos falando de gestão humanizada. Sim. Né? Por quê? Porque ele tem o propósito de, junto aos seus colaboradores, né, são famílias que estão envolvidas ali naquele cargo, naquela função, então ele tem a responsabilidade de levar essas pessoas para outros patamares. E o que acontece também, né, além dessa questão, Ronald, de perfil comportamental, nós temos falado uma palavra em vários momentos, que é propósito. E o propósito e os valores, quando eles estão alinhados, eles conduzem ao sucesso. Essa é a minha percepção. O crescimento da minha empresa, há alguns anos atrás, se deu justamente por esse motivo. Eu tinha um propósito. E aquele propósito fez com que a nossa empresa alavancasse. E a empresa absorveu junto comigo a cultura organizacional seguiu o mesmo caminho. E hoje eu percebo que dentro das empresas de contabilidade esse propósito às vezes não é claro. Dependendo com qual empresário tu for conversar, ele não, eu quero crescer, eu quero, de repente até tenho um objetivo profissional de expandir para outra região, mas qual que é o propósito do teu negócio? Está alinhado com a cultura da tua empresa? E os valores da tua empresa, eles estão bem definidos? Porque uma coisa é pegar, por questão até contábil, muitas vezes a gente cria lá missão, valores, né? E não pode só ser escrito de parede, né? Não, é isso. E a contabilidade muitas vezes ensina isso, né? Tem que fazer lá a missão, o procedimento. O procedimento. Mas é muito mais do que isso. É ter os valores alinhados com o teu time. Se todo mundo da tua empresa entender que com o teu valor é disponibilidade, todo mundo tem que estar disponível para atender o cliente. Se os valores da tua empresa é agilidade, a empresa toda tem que comprar que é ágil. Então, esses valores e esse propósito dentro de uma organização é fundamental para o crescimento dela. E, pessoal, por que eu digo que não pode ser propósito, valores e crenças de parede? Porque você mata isso com uma pergunta para qualquer um dos funcionários. Tá? Por exemplo, se a empresa tem um valor chamado lá humanidade, por exemplo, e você pergunta para qualquer colaborador se aquela empresa realmente é uma empresa que preza pela humanidade e ele responde não, acabou. Por quê? Porque é sinal que aquele colaborador ele não está alinhado com a cultura da organização, ou a organização escreve uma coisa e faz outra. Exato. Bom, Ronald, já que a gente está falando sobre mentoria, nós falamos ali sobre desenvolvimento de lideranças. Eu quero trazer alguns conceitos para quem está nos assistindo. Eu vejo que é uma dúvida muito comum entender o que é coach, o que é mentoria, o que é consultoria e o que é assessoria. Uau! Eu quero te pedir para te nos responder o que é o coach, o que é a mentoria, e eu quero trazer os conceitos de consultoria e assessoria. Por quê? Porque esses 4 conceitos, pessoal, trabalhados dentro da empresa de contábil, junto com a liderança e com o time, pode transformar um negócio. E é incrível, a Priscila tocou num ponto muito nevrálgico aí, que o mercado confunde muito esses conceitos, mas muito mesmo, não é pouco. Então vamos lá, de uma forma bem didática, tá? Para o pessoal aí que está nos vendo entender bem. O coaching, né, o processo de coaching, ou o coach, que é o profissional que faz o processo, eu costumo dizer que ele ensina a pescar. E o mentor dá o peixe. De uma forma bem didática. Agora eu vou explicar isso um pouco mais através da parte histórica, tá? Quem foi o primeiro coach da história foi o filósofo Sócrates, mesmo que ele tenha morrido sem saber que ele era o primeiro coach da história. Por quê? Porque o Sócrates ele criou a maiêutica, o nome técnico disso é maiêutica, que no jargão do coaching e do mentoring nós chamamos de a arte das perguntas poderosas ou transformadoras.
Ou seja, um coach, ele não dá o peixe, ele ensina a pescar. Através de quê? Através de perguntas. Então, vou fazer uma mini sessão de coaching com quem está nos assistindo. Se eu perguntar para vocês aí que estão nos vendo, qual é o seu nível de felicidade de 0 a 10? Digamos que eu tenho alguém aqui na minha frente que me responda 6. Ok, a segunda pergunta que eu vou fazer para você é: o que falta para você chegar a 10? Aí você vai me dizer assim, um exemplo. Para chegar a 10 eu preciso ter um trabalho que me realize mais. Ok. A partir dessa resposta, eu vou perguntar para você, terceira pergunta. Em nenhum momento eu estou dizendo para você o que você deve fazer. Eu vou te perguntar o seguinte: que tipo de trabalho você se sentiria realizado? E a partir daí, a sessão de coaching vai se desenvolvendo. Notem vocês que em nenhum momento, eu falei para a pessoa o que ela deveria fazer. Eu só fiz perguntas. O que o filósofo Sócrates queria com isso? Ele queria que as respostas emergissem da própria pessoa, do ser. Porque o Sócrates já dizia, pessoal, nós estamos falando isso há 2.500 anos atrás. Né? Lá no portal de Delfos tinha a famosa frase que é atribuída ao Sócrates também: conhece-te a ti mesmo. Ou seja, aí nós estamos indo de volta lá para o autoconhecimento. Sim. Né, que nós falamos no início aqui do nosso bate-papo. Então, há 2.500 anos atrás, o Sócrates já ensinava que a gente tinha que se conhecer e ele queria, através das perguntas poderosas, chegar nas respostas, na identidade da pessoa. Esse é o ponto. Essas perguntas fazem com que a pessoa ela busque a sua identidade. E o mentor, o que o mentor faz? O mentor, com base na sua experiência tácita. O que é uma experiência tácita? Por exemplo, o Ronald, eu tenho 35 anos de experiência trabalhando com executivos de grandes empresas. Então, eu tenho uma experiência tácita no mundo empresarial trabalhando com C-levels. Então, eu tenho condições de ajudar C-levels, de ajudar diretores, de ajudar presidentes de empresa a buscarem respostas mais rápidas. E eu posso dizer, Pri, tu sabe disso porque a gente já fez juntos, né, esse processo, que quando você junta o coaching com a mentoria, o resultado é absolutamente fantástico. Por quê? Porque tem momentos que você coloca o boné de mentor e aí você dá o peixe. Exato. E aí a gente encurta o caminho. Né? E tem momentos que o Ronald bota o chapéu de coach, onde eu faço perguntas provocadoras, né, para a pessoa buscar as respostas. E aí, minha querida, eu já passo a bola para ti. Eu quero indicar um livro que eu trouxe aqui, que ele saiu recentemente. Não estou ganhando nada para fazer propaganda para os autores, né, mas eu considero que hoje eles são, assim, em termos de organização, em termos empresariais, dois grandes pensadores do nosso tempo, que é o Sandro Magaldi e o José Salib Neto. E eles lançaram esse livro aqui faz uns 10 dias, tá? Que é A Arte das Perguntas Transformadoras. E o interessante, Pri, que eles, talvez até pelo coaching, né, infelizmente, no Brasil ele ter sido queimado, como a gente sabe, lá em 2019, eles não falam absolutamente nada de coaching nesse livro. Zero. Eles falam do quê? De como as perguntas hoje são as respostas para as organizações do século XXI. Né? E eles citam a importância das perguntas transformadoras no sentido da inovação das empresas. Porque nós, como líderes, nós não fomos formatados para fazer perguntas. Nós fomos formatados para dar respostas. Sim. E eu só fui aprender a fazer perguntas quando eu fiz a minha formação em coaching. A Pri só foi aprender a fazer pergunta quando ela fez a formação em coaching dela. Exato. É ou não é, Pri? É verdade. Então, pessoal, vocês veem que, apesar do coaching enquanto metodologia ter sido execrado e massacrado pela grande mídia, como ele ainda está presente entre nós, com outros nomes, mas ele ainda está presente. E eu faço questão de trazer esse tema porque eu tenho um grande desafio pela frente, que foi quando nós começamos nosso trabalho de mentoria, quando
te chamei para fazer esse trabalho comigo, que eu quero quebrar esse paradigma. Eu ainda acredito muito na questão do coach e na transformação das pessoas, dos profissionais e das empresas através de perguntas, através da metodologia que é o coach. E então, assim, eu tenho um grande desafio pela frente. Eu sei que eu conto contigo, né, Ronald, nesse desafio de disseminar o conhecimento do coach, da mentoria, porque para mim isso é transformador, esse tema. Falando sobre essa questão ainda de perguntas, sim, tu me fez a pergunta, Priscila, foi a partir do IHD. Nós vamos lançar agora o livro Caminhos de Sucesso, sábado, e nesse livro eu conto a trajetória e o quanto o IHD me transformou, e isso não foi uma coisa que aconteceu no primeiro dia de aula, né, porque eu comecei a fazer os cursos do IHD lá em 2019, mas foi com o tempo, porque nós como empresários, nós como profissionais, viemos de uma cultura, de uma geração que não ensinava a pensar. Nós dávamos o procedimento que teria que ser sido feito. Só que as coisas mudaram, a tecnologia está aí, tudo se transformou, e hoje tu tem que saber buscar as respostas. E o líder que não acompanha, que não faz o seu profissional se desenvolver, ele vai enfrentar dificuldades. Só te ajudando ainda, né? Depois claro. Tu volta no conceito da assessoria e da consultoria. Mas assim, para ver como a nossa cultura não é uma cultura de perguntas, o aluno em sala de aula, que é o perguntador, é o chato. O funcionário, que é o perguntador dentro das empresas, é o chato. Exato. É tido como chato. Pessoal, nós temos que mudar essa cultura. Nós temos que ter a cultura de permitir e dar liberdade para as pessoas se expressarem, para as pessoas perguntarem, para as pessoas elas questionarem o status quo das empresas. Só assim a empresa vai crescer. E isso não significa, né, Ronald, que tu vá seguir aquilo ali, mas tá disposto a ouvir. Aí vem as soft skills. Por isso que para mim é tão importante essa conexão de todos esses temas. E quer ver? Vou te falar agora sobre consultoria e assessoria. E pessoal, vamos juntar agora todos os conceitos depois que eu explicar a questão da consultoria e da assessoria. A consultoria, ela vem com a ideia de resolver um problema específico dentro de uma organização com um problema. Assim como a mentoria vai ter, assim como o coach tem um ponto B, a consultoria tem a mesma lógica. A diferença é que a consultoria chega dentro de uma organização, entende a demanda, cria um plano de ação, né, através de um diagnóstico, faz a validação daquele plano de ação e entrega o trabalho. A assessoria, ela vem para fazer a execução. Agora a pergunta que eu quero trazer para todos: o que um assunto está interligado no outro? Totalmente. Todos os 4 conceitos estão interligados, porque as ferramentas que eu utilizo no coach como perguntas transformadoras seriam as perguntas que eu faria tanto na consultoria como na mentoria, e até mesmo para conhecer o meu coach, meu mentorado. Falei correto? Corretíssimo, professor. Ou seja, elas não são excludentes, sim, elas são complementares. Exato. E o que acontece? Vamos pegar um caso de uma empresa de contabilidade que estão com um problema de produtividade dentro da sua empresa e quer corrigir essa questão, quer melhorar a produtividade do seu time porque está com rotatividade, dificuldade de contratação. Nós temos vários trabalhos que podem ser feitos dentro dessa empresa. Por isso que eu estou fazendo essas lives. Eu quero trazer como experiência que eu tive de mais de 500 empresas, eu atendi ao longo desses 15 anos, vivenciei dentro de escritório, né, me criei dentro de escritórios de contabilidade como profissional. Eu acompanhei muitas gestões, muitas questões internas, e eu posso dizer com propriedade que, na realidade, muitas vezes são várias pessoas que podem ajudar na parte estratégica para crescer esse negócio. Eu tenho que entender qual é a dor dessa empresa, e a dor dessa empresa muitas vezes ela vai ser instigada para a empresa, para o empresário entender através de perguntas, que é muito baseado na questão do coach. Bom, depois que eu entendo isso, se eu perceber que a dor dessa empresa está numa rotatividade, numa produtividade, então eu tenho que desenvolver a minha liderança. Eu tenho que ver como que esse líder está agindo com o time. E para isso, eu preciso ter uma mentoria específica para aquilo ali. Agora, se a dor, por exemplo, está na parte comercial, essa empresa ela tem um potencial gigante, tem um time engajado, mas não está indo a parte
comercial, aí eu fiz uma live, por exemplo, com a Joana Moura, que foi fantástica. Ela é especialista na área comercial e ela é mentora. Por quê? Porque nós precisamos de pessoas especialistas para desenvolver. E o mentor, ele vai atalhar. Se eu for pegar vai cortar o caminho, né? Vai cortar o caminho. Se eu pegar e entrar numa faculdade hoje para me especializar nessa parte comercial, quanto tempo eu vou ficar lá e aprender e vivenciar? Então, eu trazer um mentor para dentro do negócio para desenvolver a minha liderança, seja na área comercial ou seja na minha área operacional, vai ganhar tempo. Bom, desenvolver o líder, mas perceber que os processos não estão evoluindo, bom, eu preciso de uma consultoria para fazer um mapeamento desses problemas que estão acontecendo dentro dessa empresa. Só que daí entra um outro detalhe. Se eu precisar implementar... Fazer execução. Execução, eu preciso de uma assessoria. Perfeito. E, bom, dentro disso, todas as ferramentas estão interligadas. Todas elas falam, mentoria fala de 5W, né? 5W, 2H. Aí entra um monte de ferramenta. Aí eu vou vender meu peixe, né? Vende, claro. Aqui, ó. Eu falo desse livro com muito orgulho, pessoal, porque ele levou 2 anos e meio para ser elaborado. Né? A Priscila tem esse livro. Ele não é um livro de cabeceira que você lê de noite, ele é praticamente um manual de ferramentas, né? Toolbox 101, né? As melhores ferramentas de mentoring e coaching para líderes do século XXI. Aqui tem 101 ferramentas que você pode utilizar. Tá? Quer adquirir, só fala comigo nas redes sociais. E fiz questão de fazer também esse link com as ferramentas, porque ali no teu livro, né, Ronald, ele fala do coach e do mentor. Porém, para a consultoria, muitas das ferramentas que estão ali dentro são aplicadas também na consultoria. Perfeito. Então, é fantástico. Uma coisa que eu quero trazer para quem está nos vendo, tá? E eu sei, tu vivencia isso dentro das empresas, eu também. É assim, você é chamado muitas vezes pelo CEO da empresa, pelo dono da empresa. E aí ele quer que você resolva os problemas. E ele acha que você vai resolver os problemas só treinando a liderança e os funcionários. Eu quero deixar claro aqui para quem está nos vendo, você que é CEO, você que é dono de empresa, você que é diretor de empresa, não adianta você querer treinar todo mundo e você não mudar a sua mentalidade, né, Priscila? Exato. Porque o que acontece? A gente cansa de treinar líderes que dizem o seguinte: quem tinha que estar ouvindo isso era o meu CEO. Quem tinha que estar ouvindo isso era o meu diretor. Né? Então não adianta você mudar a mentalidade da média gerência, até da alta gerência, se não muda a mentalidade do CEO, do dono da empresa. E normalmente está atrelado ao propósito do negócio. Com certeza, porque o propósito ele é feito a partir de quem? Da cabeça do dono. Exato. Né? Então se a gente não muda a cabeça do dono, a gente não consegue mudar nada na empresa, porque a coisa vai acabar barrando nele, não tem como. Sabe, eu sugiro hoje para as empresas sempre fazer algum tipo de evento de desenvolvimento de lideranças, mas que os gestores principais participem. Sem sombra de dúvida. Por quê? Porque trabalhar qualquer evento de desenvolvimento de liderança, onde venha o assunto, propósito do negócio, valores, e trazer isso para o time com os donos ouvindo, isso faz com que comece a se criar a cultura dentro da empresa para falar de uma liderança humanizada, para falar de conceitos de soft skills, para falar de conceitos, sim, de coach e de mentoria, que eu sei que muitas vezes ainda vamos encontrar alguns paradigmas a serem quebrados sobre esse assunto, mas que eu continuo reforçando a importância do desenvolvimento, tanto pessoal como conhecer o próximo. Ronald, eu queria que tu deixasse, não tem como não te pedir para deixar algumas ferramentas para quem está nos ouvindo, tanto da mentoria como do coach, para desenvolvimento de profissionais. Olha, são tantas, poderia, né? A gente escreveu ali 101, tá? Uma que eu gosto muito, né, a nível assim, pessoal e profissional, que é uma ferramenta muito básica, mas que tu sabe que ela é fundamental, que a gente chama a roda do equilíbrio da vida, né? Por quê? A Priscila, ela trouxe um conceito no início da nossa conversa aqui, que a gente sempre fala nas formações e nas mentorias, que é o conceito de ser integral, né? Ser integral ou holístico. Né? Você hoje não consegue separar o profissional do pessoal. Né? Se você está com um problema em casa, você vai levar para o trabalho. Se você
está com um problema no trabalho, você vai levar para casa. Então a roda do equilíbrio da vida, o que ela faz? Ela vai mapear todos esses aspectos ligados à parte pessoal, à parte profissional, à parte inclusive de social, né, como hobbies, como diversão, porque hoje o que a gente vê, né, minha querida, e eu sei porque eu atendo executivos, é um desequilíbrio muito grande entre a parte profissional e a parte pessoal dos executivos, né? Então, eles acabam se dedicando demais para a empresa e esquecem, aí os filhos vão crescendo, não vê os filhos crescendo, não dão atenção para as esposas, enfim. Tá? Então, essa é uma ferramenta que eu gosto demais. Tá? Outra ferramenta que eu gosto demais, que para mim é simples, mas eu sei que para as pessoas que não estão acostumadas não é muito simples, são as próprias perguntas, né, Pri? Por que eu digo que não é simples? Porque esses dias eu conversando com uma mentorada minha, eu dizia para ela o seguinte, a importância das perguntas poderosas e transformadoras, que como nós não temos essa cultura no nosso país, na nossa escola, enfim, no dia a dia, a gente tem a cultura só de dar respostas. Então as nossas ligações neurais, elas não são estabelecidas para fazer pergunta. Aí eu gosto de usar a metáfora do gramado que tem a trilha e do gramado que não foi pisado ainda, né? O que não foi pisado ainda é o das perguntas. O que foi pisado é o das respostas. Por quê? Porque já existe a trilha. Então nós temos que começar a fazer perguntas e treinar perguntas poderosas para começar a fazer essa trilha. Tá? Bom, eu poderia citar mais muitas outras. A gente ficaria aqui até, né, o restante do tempo, mas se você quer conhecer mais ferramentas, compre o nosso livro. Maravilha. Pessoal, então quero agradecer para o Ronald ter estado aqui conosco. Porque já passou todo esse tempo? 40 minutos? Ah, tem tempo ainda. Bom, então quero que tu conte, Ronald. Estou olhando ali o teu livro sobre o Jesus, maior coach. Esse aqui, pessoal, é o seguinte. Eu, em 2019, eu lancei esse livro. É o meu único livro solo até agora, né? Porque o Toolbox eu lancei em dupla com o Rogério Machado, um grande amigo, ex-aluno que virou, né, um amigo, assim como a Priscila, que é uma ex-aluna, virou uma grande amiga. E em 2019 foi meu único livro solo até agora. Para quem lê o título, já quero dizer que eu não sou religioso, Priscila, não sou nenhum assim, crente, nada contra os crentes também. Enfim, simplesmente eu tive esse insight, né, de escrever esse livro um belo dia, quando eu sempre tive, desde jovem, uma busca incessante para responder 3 perguntas da minha vida. Da onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou. Né? E para buscar essas respostas, eu frequentei praticamente todas as religiões que existem. Eu fui batizado na Igreja Católica, aí depois eu frequentei a Umbanda, eu frequentei a Igreja Evangélica, até Seixenoye, que é considerada uma filosofia. Não é considerada uma religião, eu frequentei. Sempre o Espiritismo eu frequentei também, sempre buscando essa resposta. E chegou um momento da minha trajetória que eu cansei, tá, de ouvir coisas sobre a Bíblia através de líderes religiosos. Por quê? Como nós somos únicos, você vai ler a Bíblia, você vai ter a tua interpretação sobre a Bíblia. Quando eu ler a Bíblia, eu vou ter a minha interpretação sobre a Bíblia. E cada um de vocês que está aqui vai ler a Bíblia e vai ter a sua interpretação. E eu cansei de ouvir as interpretações da Bíblia dos líderes religiosos. Por quê? Porque eu não concordava com o que eu ouvia. Aí eu fui ler a Bíblia sozinho. E fui ler principalmente o Novo Testamento, que fala da passagem, obviamente, de Jesus. E quando eu li o Novo Testamento, me deu um insight. Eu digo, cara, eu não tenho dúvida que Jesus foi o maior coach que existiu. Por tudo que ele passou, por tudo que ele pregou, por tudo que ele fez. E eu faço esse link entre passagens da Bíblia
e a minha experiência como coach, eu faço o match entre aquilo que Jesus pregou e as coisas que eu aprendi ao longo da minha trajetória como coach. E o que os líderes podem encontrar de ferramenta dentro do teu livro, assim, que é mais, se puder dar alguma palhinha claro, dentro do teu livro, para ajudar eles no desenvolvimento de liderança? Bom, pessoal, Jesus, além de ter sido o maior coach que já existiu, ele foi o maior líder que já existiu. Né? Então, uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu li o Novo Testamento foi a quantidade de indagações que Jesus fazia, mas ele, ao mesmo tempo, todas as soft skills que a gente citou até agora, ele carregava com ele. Se tu analisar, se a gente pensar, ele era tinha uma escuta ativa muito forte, tá? Ele falava de forma assertiva quando tinha que falar, ou seja, ele era mentor também, um grande mentor, né? O maior que existiu, com certeza. Ele fazia perguntas poderosas e ele liderava. Ele conseguiu trazer junto a ele 12 pessoas que não tinham ofícios nenhum com a palavra, e ele transformou essas pessoas em novos mentores, novos pregadores. Né? Então, olhem que quando a gente traz a história, quando a gente traz a Bíblia, aqui o Novo Testamento, e a gente faz o link com as questões que a gente está conversando, como tudo fecha. E nós estamos falando isso há 2000 anos. Exato. E Ronald, já que estamos falando de livro, também nós vamos ter o lançamento do livro, agora é dia 12, então eu queria também aproveitar um tempo para falar sobre o que motivou, porque claro, o Instituto IHD está fazendo 15 anos, né? Mas eu queria que tu contasse sobre essa ideia e também contasse aqui para nós o porquê que tu escolheu esses autores. Eu sou uma coautora. Ela é uma coautora. O que te trouxe assim a motivação em fazer esse livro e essa escolha? Sim, vamos lá. Bom, pessoal, eu me considero um cara muito espiritualizado, tá? Apesar de não frequentar hoje religião praticamente nenhuma, que nem eu falei, né? Eu me considero uma pessoa muito espiritualizada, eu faço minhas orações em casa, eu faço minhas orações direto para Deus, e eu vou te dizer que eu tenho insights muito fortes, assim, não sei como é que é com vocês, mas eu, por exemplo, quando eu tomo banho, eu tenho insights muito poderosos, assim, quando eu tomo banho. O título do meu livro, Jesus, o Maior Coach que Existiu, surgiu num banho. E foi num banho também que eu pensei assim, olha, e isso foi, eu me lembro até a época, Priscila, foi em novembro de 2024, né? Eu tive um insight, eu digo, pô, o ano que vem minha empresa está fazendo 15 anos, né? Aí eu pensei assim, pô, 15 anos, tem que celebrar, né? Porque afinal de contas eu já passei por todas as mortalidades que existem das organizações, né? Já passei por 2 anos, já passei por 5 anos, já passei por 10 anos. Covid. Hã? Covid. Olha, não, né? A gente não quebrou na Covid, graças a Deus não morri na Covid. Então, assim, tem muita coisa para celebrar. E num banho, né? Só que eu queria associar isso, Priscila, com uma festa. Sim. Eu não queria só criar o livro, ter uma sessão de autógrafos e todo mundo vai para casa, sabe? Eu sei porque, como eu já fiz isso, esse livro que nós vamos lançar agora, dia 12, é o meu 10º livro, né? Porque outros eu participei como coautor, outros eu participei como coautor e organizador, né? Eu disse, não, eu quero mais que isso, eu quero fazer uma sessão de autógrafos e eu quero uma festa. E uma festa temática, dos anos 60, 70, 80 e 90, porque eu curto muito, né? Eu sou da geração X, então eu curto muito. Os meus alunos, a grande maioria dos meus alunos, são na faixa aí dos seus 30 até os 60. Então pega bem essa época aí dos anos 80, 90, né? Pega bem essa época. Aí tu fez outra pergunta, Ronald, e a escolha dos coautores? Bom, pessoal, essa foi a parte mais difícil, tá? Eu confesso para vocês por quê. Porque já passaram pelos nossos bancos mais de 7 mil pessoas, né? 7 mil alunos ao longo desses 15 anos.
Então é muita gente. E eu tinha que ter, obviamente, um critério, né, Priscila, para escolher essas pessoas. E que critérios foram esses? Foram, inclusive, você que vai estar conosco na festa no sábado, dia 12, né, ou você que ainda não decidiu se vai estar, venha para a nossa festa, vai ser sábado, dia 12, às 18 horas em Porto Alegre. No livro a gente explica que foi o seguinte, você falou muito em valores hoje. O IHD ele tem os seus valores muito bem colocados, né? Então nós temos valores de humanidade, valor de sermos pessoas íntegras, de a gente ser congruente com aquilo que a gente faz e fala, né? Porque para mim congruência é você falar o que faz e fazer o que fala. E eu busquei nessas pessoas esses valores, né? Então, por exemplo, não é porque eu estou aqui na frente da Priscila, ela sabe o que eu vou dizer agora, porque eu já falei no particular para ela muitas vezes. A Priscila foi uma das ex-alunas que mais se dedicaram e mais absorveram todos os conceitos que a gente entregou nas formações. E tu sabe que eu te falo isso no privado. Sim. Não é porque nós estamos aqui transmitindo pela internet que eu estou falando isso, até porque não é meu perfil jogar confete, tá? Eu sou tubarão, eu sou um cara muito direto nas coisas que eu faço e falo. Então a Priscila foi uma das que apareceu na minha mente de imediato. Ela foi uma das primeiras que eu convidei, ela aceitou de bate-pronto. E diga-se de passagem, foi a primeira que entregou o artigo. Foi a primeira que entregou o artigo, né? Então, pessoal, eu estou muito contente, Priscila, quero te agradecer a oportunidade de falar desse evento aqui para o teu público, né? Muito contente porque, que nem eu disse, 15 anos não são nem 15 dias, nem 15 meses. Eu acho que a gente tem muito que celebrar. Te confesso que iniciei a semana numa expectativa muito grande. Imagino. Muito grande, tô assim, aceleradésimo, né? Eu e a Adriana estamos indo sexta-feira para Porto Alegre já para arrumar salão, para deixar tudo pronto, né? Vai ter as palhinhas, né, óbvio, nas redes sociais, aí no Instagram, no YouTube, mas depois nós vamos preparar um material lindíssimo para colocar nas redes, né? Com todo mundo bem arrumado, as mulheres divas, né? Os homens galãs. Vai estar assim, uma festa daquelas de arrombar quarteirão, pessoal. Maravilha. E, pessoal, Caminhos do Sucesso, que é o livro que vai ser lançado, ele conta a história de autores e as suas trajetórias e como foi transformada a vida dessas pessoas através do Instituto. Eu fui uma pessoa que fui, sim, vivenciei, realmente aproveitei o conteúdo e fui transformada, sim. Hoje eu me sinto com muito mais paz e transcendi muitas coisas que eu achava que era um desafio, que era um problema. Eu consegui lidar com isso de uma forma muito mais leve. Todos nós temos problemas, mas tu encontrar dentro de uma formação que tu vai buscar, muitas vezes por uma questão de certificação, algo que transforma a tua vida, e transforma o meio onde tu vive e ainda consegue levar e entregar isso para as pessoas, acaba sendo diferenciado. Então, obrigada, Ronald, por me convidar. Eu poderia só falar a palavra honra, mas a palavra gratidão, mas é muito mais do que isso. Para mim, realmente é uma questão de transformação na minha vida como pessoa e como profissional. E eu quero convidar todo mundo a ler os livros, o livro, O Caminhos do Sucesso, porque ele vai contar a trajetória de cada um. E você que é empresário sabe, né? Vamos reviver, vamos usar uma das ferramentas, né? Que é reviver o que já aconteceu. Como que foi a sua história? Como que você começou? Né? Quais foram os desafios quando começou a sua jornada profissional no seu negócio? Como foi construir? Qual foi o propósito? Por que iniciou esse propósito de empresa? Então, e uma coisa, Priscila, que o pessoal vai encontrar muito no livro, né? Sim. Eu, como organizador e como também participante do livro, eu fiz questão de colocar isso lá na introdução da obra, sim, dizendo assim que as pessoas, quando veem a gente fazendo uma live como essa,
Sim. né? Ou olham a Priscila hoje bem posicionada, né? Uma mulher de sucesso, etc. O Ronald olham pra gente e dizem, não, mas esses aí nasceram em berço de ouro, esses aí não tiveram problema. Mindset, né? Exatamente, esses aí não tiveram problema. Pessoal, as redes sociais estão cheias de gente dando sorrisinho, falando coisa legal, só que assim, ó, ninguém sabe o que acontece por trás. Não. Entendeu? Eu tenho um líder meu lá da GM, ele me falou uma vez uma frase que eu nunca mais esqueci. Ele disse o seguinte, as pessoas só vê as pingas que eu tomo, os tombos que eu levo ninguém enxerga. Exato. Sabe? Então, pessoal, vocês podem ter certeza que esses 15 coautores e 4 convidados especiais, são 19 pessoas que estão narrando suas histórias no livro Caminhos de Sucesso, eles tiveram muito perrengue, mas muito perrengue. E você vai constatar lendo o livro. Foram pessoas que, através da sua resiliência, mais uma vez, ó, falando em soft skills, através da sua resiliência, através da sua vontade, através da sua gana de vencer, eles ultrapassaram os seus limites. E eles chegaram ao ponto de estar hoje participando da escrita de um livro contando sua história. Então, minha amiga, obrigado, viu? Eu quero te agradecer, Ronald. Obrigado por... E então eu vejo que é isso, pessoal. É agradecer mais uma vez ao Ronald por ter aceitado o convite de estar aqui comigo e contar para vocês um pouco do conhecimento do coach, da mentoria, nós falarmos sobre um tema tão importante que é o desenvolvimento de pessoas, sobre o auto e o heteroconhecimento, e também deixar esse convite para estar lendo a nossa obra, que vai ser um sucesso. Tenho certeza que cada autor vai inspirar vocês e vai tocar o coração de vocês de alguma forma para ajudá-los a vencer obstáculos daqui para frente. Então, pessoal, obrigada. Obrigada, Ronald. Olha, pessoal, muito obrigado. Quero te agradecer, querida, pelo convite, né? Quero te agradecer por ter vindo a Capão da Canoa, nossa terra querida, que eu amo de paixão. E quero dizer para você que está aí nos vendo, né, que o céu não é o limite. O limite quem impõe é você. Então, obrigado e até a próxima.